Fala galera, tudo bom? Estamos aqui então dando continuidade à leitura do nosso livro Propósito, A Coragem de Ser Quem Somos, do Ciri Prembaba. E hoje a gente vai fazer a leitura do capítulo 5, que está aqui na página 56, onde ele vai falar sobre maturidade. 2, 3, 6. Ele vai falar sobre maturidade. Então vamos lá. Dons e talentos. O propósito é a missão, o programa da alma dentro da encarnação. Existe um propósito individual e um propósito coletivo e ambos estão relacionados. O propósito coletivo só pode ser realizado através de cada um de nós. O propósito se revela de maneira particular na vida de cada um, dependendo dos diferentes dons que a alma traz e dos aprendizados que ela precisa absorver. Mas, em última instância, só existe um propósito, o propósito maior, que é a nossa missão enquanto humanidade. Assim, o propósito individual está a serviço do propósito maior. Como vimos, o ego tem um programa ao qual estou chamando de programa externo, pois ele é criado com base em referências externas, cultura, educação, família, entre outros fatores sociais. Muitas vezes, o programa do ego não tem nenhuma relação com o programa interno, que é o propósito da alma. Essa contradição tem sido a causa da maior das crises existenciais que o ser humano enfrenta. Ao tratar desse tema durante minhas palestras, vejo que muitos confundem o que é o propósito com aquilo que são as habilidades ou os dons através dos quais o propósito se manifesta. O propósito interno está relacionado com aquilo que a pessoa faz no mundo, mas o fazer em si não é o propósito. O fazer é um instrumento por meio do qual o propósito se realiza. Reconhecer potenciais. Todo ser humano nasce com determinadas habilidades ou potenciais latentes que também podemos chamar de dons. Um dom, quando desenvolvido, torna-se um talento, ou seja, algo que a pessoa faz muito bem e com facilidade. Normalmente, o talento da pessoa é algo que ela gosta muito de fazer, é uma paixão. Vejo muitos jovens sofrerem com a dificuldade de escolher a profissão que irão exercer na vida. Essa dificuldade existe porque eles não conseguem reconhecer seus próprios dons, não sabem o que realmente gostam de fazer. Esse é outro sintoma decorrente dos condicionamentos mentais gerados por um sistema obcecado pelo dinheiro. Vivemos em uma sociedade ambiciosa que valoriza mais o poder financeiro do que a realização pessoal. Nosso sistema educacional não proporciona à criança o contato com aquilo de que ela verdadeiramente gosta. Pelo contrário, somos obrigados a estudar temas e a aprender coisas nas quais não temos interesse ou para as quais não temos aptidão alguma e que, na maioria das vezes, não terão utilidade na nossa vida. Também somos levados a acreditar que determinadas atividades são superiores a outras, porque elevam o status social e, teoricamente, garantem estabilidade financeira. A profissão muitas vezes é escolhida de acordo com as tendências do mercado e nossas paixões acabam sendo vividas esporadicamente como hobbies de final de semana. A mídia e as redes sociais também exercem uma grande influência nas nossas escolhas. Nelas, personalidades, atitudes e estilos de vida são cultuados. Personagens inspiram comportamentos e pessoas tornam-se ídolos. A publicidade gera desejos e fomenta o consumismo. Em outra palavra, a mídia instiga o desejo de poder e a ganância. Ela alimenta o falso eu. A publicidade gera desejos e fomenta o consumismo. Em outras palavras, a mídia instiga o desejo de poder e a ganância. Ela alimenta o falso eu e tudo aquilo que dá poder ao ego. E o ego é muito ambicioso. Ele sempre sonha com coisas muito grandiosas e fantasia que veio para fazer algo muito importante e especial, ou que em algum momento se tornará rico e famoso. Muitas vezes isso acontece, mas na maioria dos casos isso não passa de uma fantasia
que impede a pessoa de ter acesso àquilo que ela realmente veio fazer. A partir de uma imagem mental, o indivíduo idealiza um estilo de vida e acaba perdendo muito tempo tentando realizar algo que não tem nada a ver com aquilo que ele realmente veio realizar. Por exemplo, vamos supor que o ego queira ser um grande líder espiritual ou um artista famoso. Mas a alma veio com o programa de viver em uma comunidade espiritual para fazer seva. A alma veio para varrer o salão, limpar os vidros, cozinhar para muitas pessoas, regar flores, cantar mantras, rezar e meditar. Imagina a contradição. Uma pessoa muito ambiciosa, que sonha com fama e poder, mas cuja realidade desenha caminhos completamente opostos a esse. No mínimo, torna-se ansiosa e angustiada. É comum que esse indivíduo carregue angústia e, dependendo da dimensão do conflito interno, é normal que haja depressão ou até mesmo outras doenças físicas e psíquicas. Isso ocorre porque por dentro a pessoa está sendo dilacerada. Uma força a está puxando para um lado e outra força está puxando para outro. O ego alimenta grandes expectativas, mas a alma não tem ambições. Portanto, não somos incentivados a reconhecer, dar valor e desenvolver nossos verdadeiros dons, aqueles que são natos. E isso impossibilita a realização do programa da nossa alma. Para se desenvolver um dom, precisa ser cultivado. Para se desenvolver um dom, precisa ser cultivado. Podemos dizer que plantamos dons para colher talentos. Para crescer e dar flores e frutos, uma planta necessita de água e de luz, além de um solo fértil. Da mesma maneira, nossos dons precisam ser alimentados, e isso é feito através da dedicação. Alguns dons são tão naturais que não exigem nenhum esforço para se desenvolver. Outros precisam de uma certa dedicação e de força de vontade. Alguns dons se manifestam logo cedo na vida. Outros irão se manifestar somente com a maturidade. Isso ocorre porque determinados dons servirão apenas para a realização do programa externo e por isso serão desenvolvidos durante o período de afirmação do ego, que é quando o indivíduo se dedica exclusivamente ao desenvolvimento pessoal e ao sucesso material. Então, com o passar do tempo, quando o ego já foi suficientemente cristalizado e a pessoa começa a ser informada de que deve haver uma razão maior para estar encarnada aqui, novas habilidades começam a ser reveladas e desenvolvidas. Alguns não passarão por esse processo, porque de alguma maneira o programa do ego já se relaciona com o programa da alma. Estes continuarão manifestando os mesmos talentos durante toda a vida. O que muda nesses casos é que em algum momento o fazer ganha uma nova qualidade, a ação ganha a alma. A ação que antes era feita de forma automática e superficial, apenas para corresponder às expectativas externas, passa a ter um novo significado. Apesar do talento e da paixão envolvidos na ação, ela ainda estava a serviço do ego e da carência. Então chega um momento em que a ação é ressignificada e passa a servir ao propósito maior. Em outras palavras, o karma se alinha com o dharma e ocorre um encaixe. Ser e fazer. Quando ocorre esse encaixe, o alinhamento entre os propósitos externo e interno, somos tomados por uma profunda sensação de completude e pertencimento. É como se finalmente voltássemos para casa depois de muitos anos de viagem. Isso se dá porque quando rompemos com a nossa essência e construímos uma falsa identidade, ocorreu um desencaixe entre aquilo que somos e aquilo que fazemos. Nós deixamos um personagem fictício tomar conta da nossa casa e passamos a fazer aquilo que agrada aos outros e agrega valor a essa falsa ideia de eu. Por isso esse encaixe equivale a um reencontro consigo mesmo. E a partir desse reencontro, que é fonte de uma grande alegria, a verdade de quem somos começa a se manifestar através das nossas ações, porque aquilo que fazemos está intimamente relacionado com aquilo que somos. Na verdade,
O ser e o fazer são inseparáveis. Assim como a rosa é inseparável do seu perfume. Nossos dons e talentos são fragrâncias do Ser Supremo que nos habita. Perfumes que são espargidos em diferentes ações no mundo. Eles são as diversas qualidades da nossa essência primordial, o amor. Portanto, um ponto importante que precisa ser compreendido é o propósito da alma. Portanto, um ponto importante que precisa ser compreendido é o propósito da alma não é aquilo que fazemos, mas sim aquilo que somos. A questão da identidade é fundamental no processo de desvendar do propósito da alma. Na medida em que vamos nos libertando da falsa identidade e ativando a lembrança de quem realmente somos, o nosso propósito também se revela. Quando se pergunta o que eu vim fazer aqui, você está ao mesmo tempo se perguntando quem sou eu? Sem dúvida, nossas atividades se relacionam com o nosso propósito, mas no mais profundo, o propósito é a realização daquilo que somos, ou seja, é a autorrealização. Mas essa autorrealização não se trata de uma realização profissional ou material, e sim da lembrança de quem somos. Quando acordamos essa lembrança, inevitavelmente o programa da nossa alma se revela e nossos dons e talentos se tornam meios de expressar a verdade de quem somos. Sendo assim, passamos a ser canais para a realização do propósito maior. Por isso costumo dizer que nossos dons e talentos são os presentes que trouxemos para entregar ao mundo. Presentes guardados. Quando ocorre esse alinhamento entre o interno e o externo, entre o Dharma e o Karma, entre o ser e o fazer, nós sentimos alegria em acordar pela manhã para colocar nossos dons e talentos a serviço do bem maior. Porque se estão aliados com o propósito da alma, nossas ações naturalmente estão servindo ao propósito maior. Então nós sentimos um grande conforto em estar onde estamos e fazer o que fazemos. Muitos, porém, ainda não podem ter essa experiência, pois não estão conscientes dos seus dons e ainda menos conscientes do propósito da alma. Muitos outros até estão conscientes dos seus dons, mas por alguma razão se recusam a colocá-los em prática. Sempre que entro nesse assunto, lembro de uma história que me toca muito pela riqueza de símbolos. Trata-se de uma passagem bíblica que faz alusão a alguns dos obstáculos que o buscador enfrenta durante o processo de despertar da consciência, que é o caminho da autorrealização. Jonas era um fervoroso buscador da verdade. Ele costumava ouvir a voz de Deus falando com ele. Então, em dado momento, Deus falou com ele: Jonas, vá para Nínive. Eu quero salvar aquele povo e quero fazer isso através de você. Eu vou falar através de você para salvar aquele povo. Jonas, porém, não gostou nem um pouco do comando e decidiu pegar uma embarcação que ia justamente para o lado oposto. Ele foi para o porão do barco e lá entrou em sono profundo. Então Deus mandou uma tremenda tempestade. O barco começou a balançar de um lado para o outro. Todos começaram a ficar desesperados pelo risco de morte iminente. Então alguém encontrou Jonas e o acordou e disse: como você pode dormir num momento como esse? Naquela época, costumava-se jogar dados para fazer adivinhação e para se comunicar com o plano espiritual. Então eles jogaram os dados e descobriram que a tempestade estava acontecendo porque havia um estranho no barco. E imediatamente eles constataram que era Jonas e o jogaram no mar. Naquele momento a tempestade parou e Jonas foi engolido por um monstro marinho. E quando estava dentro da boca do monstro, ele se lembrou de orar a Deus. Foi quando novamente ouviu a voz dizendo: Jonas, vá para Nínive. Por que Jonas não queria ir para Nínive? Porque guardava mágoas e ressentimentos contra o povo de lá. Ele não queria que aquele povo fosse salvo, estava preso numa vingança. Quando você se recusa a seguir o caminho do coração, quando se recusa a colocar seus dons e talentos em movimento, isso quer dizer que você está dormindo, que está profundamente amortecido. Então Deus manda uma tremenda tempestade que faz tudo à sua volta balançar e você diz: não estou sentindo nada, não tenho nada a ver com isso.
Tudo parece estar muito bem, muito normal, porque você está completamente amortecido. Você segue nesse estado até que algo aconteça. Você é engolido por um monstro e entra no lugar onde fica prestes a ser triturado. A boca do monstro representa um lugar de purificação intensa. E somente quando passa por um susto desse tamanho você volta a sentir e a perceber que tudo o que está acontecendo é para que você abra mão de suas mágoas, ressentimentos e vinganças. Tudo é para você aprender a se entregar para o fluxo da vida que está sempre te levando a realizar o seu propósito. Enquanto guardar mágoas e ressentimentos na forma de pactos de vingança, o que significa que você não avançou no processo de purificação da natureza inferior que te habita, não será possível entregar seus presentes ao mundo. Você pode até entregar alguma coisa, mas não tudo. Estando preso a um pacto de vingança, não consegue dar o seu melhor. Muitas vezes você se recusa a oferecer seus presentes porque tem medo da própria grandeza, tem medo do sucesso. Isso parece absurdo, mas é muito comum. O medo da grandeza ou do seu potencial revelado é o desdobramento de um outro medo, o de superar os pais. Algumas pessoas mantêm relações de codependência com seus pais. E essas relações se mostram através de um sentimento de impotência diante deles. Então, inconscientemente, essas pessoas não querem se desenvolver, pois acreditam que ao colocar seus dons em movimento, irão superar seus pais e destruir a relação de codependência. Alguns ainda conseguem se desenvolver, mas mantêm uma certa subserviência por causa da culpa de estar melhor do que os pais. E alguns sofrem tanto com essa culpa que precisam morar longe dos pais para poderem prosperar, pois não conseguem romper com a miséria da família e da ancestralidade. Esse é um aspecto da natureza inferior difícil de ser compreendido. É uma forma de manter os círculos viciosos de sofrimento. Isso ocorre porque, lamentavelmente, o ser humano se acostumou com o sofrimento. São séculos e séculos de ignorância a respeito do propósito maior da vida e de inconsciência sobre a nossa própria natureza inferior. Nós aprendemos a nos defender acusando os outros. Não conhecemos nossa própria maldade e assim seguimos procurando culpados para nossas misérias. E a forma que encontramos para sobreviver em meio à miséria foi sentindo prazer no sofrimento. É por isso que eu insisto na importância do autoconhecimento. Precisamos tomar consciência das nossas maldades, precisamos conhecer os cantos escuros da mente, que são os aspectos sombrios da personalidade, para podermos purificá-los do nosso sistema. A purificação da natureza inferior é a fase do processo de autoconhecimento, na qual nos dedicamos à exploração da consciência para identificar aquelas partes de nós mesmos que por alguma razão não aceitamos e escondemos, e que agem à revelia da nossa vontade consciente, sabotando nossa felicidade. Enquanto não evoluímos o suficiente nesse processo, não podemos ser verdadeiramente felizes e prósperos. Quando entrega os presentes que trouxe para compartilhar, quando está feliz com aquilo que faz, você se torna um elo na corrente da felicidade e da prosperidade. A felicidade e a prosperidade passam por você para chegar aos outros. Seus dons e talentos, quando colocados em movimento, são o amor agindo através de você. E isso naturalmente gera mais felicidade e a prosperidade, criando um círculo benigno. Entretanto, existem aquelas pessoas que já podem entregar seus presentes, mas ainda não se harmonizaram com o fluxo da prosperidade. Elas reconhecem seus dons e talentos e até conseguem colocá-los em movimento. Mas quando isso envolve dinheiro, tudo fica mais complicado. É como se houvesse um bloqueio que as impede de dar o que tem para dar. Nesse caso, existe um não inconsciente para a prosperidade, o que significa que provavelmente há uma imagem, uma crença em relação ao dinheiro. Existe uma dificuldade em lidar com essa energia.
Pactos de vingança. Se você já tem consciência dos seus dons e talentos, mas de alguma forma se sente impedido de colocá-los em movimento, se você não se sente confiante para fazer aquilo que tem vontade, mesmo sabendo que pode realizá-lo, fique atento para a possibilidade de estar preso em um pacto de vingança. No mais profundo, sempre que existe um bloqueio no fluxo da energia vital, depressão, tristeza, preguiça, raiva, medo, isso quer dizer que existe um pacto de vingança. Pactos de vingança são acordos feitos inconscientemente no momento em que a entidade sofre choques de exclusão, humilhação, rejeição e repressão. São como contratos realizados entre o ego e o eu inferior. As matrizes do eu inferior funcionam como guardiães desses contratos, mantendo o império do falso eu. Elas sustentam os pactos de vingança e ao mesmo tempo são alimentadas por eles. Esses acordos inconscientes podem se manifestar de diferentes maneiras na sua vida, como falta de autoconfiança, impotência, rebeldia, vitimismo, entre muitas outras distorções. Inclusive a falta de fé pode ser o sintoma de um pacto de vingança contra o divino, porque muitas vezes você culpa Deus pelo seu sofrimento. E quando você culpa a si mesmo, a vingança se manifesta como autodestruição, autossabotagem e auto-ódio. Os pactos de vingança podem ser identificados através de contradições. Por exemplo, você sonha em se desenvolver profissionalmente, quer prosperar, mas não consegue fazer aquilo que é necessário para que o seu sonho se realize. O fato é que você pensa que quer, mas no fundo não quer. E é justamente por isso que não consegue. Existe um não inconsciente travando o fluxo da prosperidade na sua vida. E se você consegue identificar essa contradição, se pode, por exemplo, perceber a atuação de um pacto de vingança se manifestando na forma de falta de autoconfiança, se consegue ver a sua insegurança quando de alguma maneira não aproveita as oportunidades que surgem na sua vida, você está chegando a um ponto muito importante, um ponto de mutação. Identificar a atuação de Identificar a atuação de um não é como identificar um monstro interno que pode estar sugando a sua energia vital há muito tempo. Mas esse monstro ainda é somente um soldado raso do batalhão do eu inferior. Certamente há um general por trás dele, dando as ordens. Então, ao chegar nesse ponto, você precisa se aprofundar no processo de autoinvestigação para que possa conhecer esse general e desfazer esse contrato com o mal. Prosperidade. A verdadeira prosperidade só pode chegar quando estivermos livres dos pactos de vingança a ela relacionados e do medo da escassez, que é o outro aspecto da natureza inferior que precisa ser identificado e compreendido. A prosperidade nasce da confiança. Uma pessoa próspera não tem medo da falta, ela está sempre relaxada porque não se preocupa com o dinheiro. É claro que é preciso saber fazer contas e honrar compromissos, mas não é necessário se preocupar. Ser próspero não significa necessariamente ter uma conta bancária muito recheada. A prosperidade não tem a ver com o tanto de dinheiro que você tem, mas sim com a confiança de que todas as suas necessidades serão atendidas independentemente disso. E o dinheiro surge como uma consequência natural dessa confiança. Já falei sobre a riqueza que é construída pelo medo da pobreza. Uma riqueza que gera estresse, porque mesmo tendo muito dinheiro, a pessoa não se permite relaxar e usufruir de suas posses, justamente porque não confia que a vida suprirá suas necessidades. Ela está sempre insegura, com medo de que alguma coisa falte, e com isso não consegue desfrutar nem compartilhar o que tem. Nesse ponto, quero salientar uma questão muito importante a ser compreendida. A prosperidade sobrevive do compartilhar. Vou repetir. Nesse ponto, quero salientar uma questão muito importante a ser compreendida. A prosperidade sobrevive do compartilhar.
Não é possível ser verdadeiramente próspero sem que se compartilhe o que é recebido. Você pode acumular dinheiro e conhecimento, pode ter muitos talentos e muitas ideias, mas se não compartilhar, o que significa não colocar em movimento, inevitavelmente o fluxo da prosperidade será bloqueado. Assim como você recebe, precisa aprender a dar. Isso porque a prosperidade é um fluxo de energia, o que significa que ela está em constante movimento. Um fluxo é algo passando, mas quando você tenta pegar o que está passando apenas para você, esse fluxo acaba sendo obstruído. Se você não compartilha o que recebe, o fluxo obviamente é bloqueado. Normalmente, a pessoa que mais tem medo de não receber é a pessoa que menos consegue dar. O medo faz com que ela não confie que irá receber de volta o que tem para dar. E com isso ela não entrega e acaba também deixando de receber. Esse é um dos sintomas do medo da escassez, que é um desdobramento da falta de confiança. A confiança é uma virtude da alma, um fruto maduro da árvore da consciência. Ela nasce de um coração purificado. Você não pode forjar esse estado com a mente. O que você pode fazer é dedicar-se ao autoconhecimento para que possa acessar as imagens e crenças que te impedem de confiar. Gênese da insegurança. Nos meus estudos enquanto psicólogo e na minha experiência como buscador e mestre espiritual, tudo o que pude pesquisar me levou a constatar que o medo da escassez surge principalmente a partir da relação com a mãe ou com o feminino. A relação com o pai também influencia, porém isso acontece mais tarde. As primeiras influências ocorrem através da mãe, pois ela é o portal pelo qual chegamos aqui. Em outras palavras, podemos dizer que a insegurança primordial nasce de uma distorção do feminino e se perpetua principalmente através da distorção do masculino. Vamos compreender melhor isso. Isso é muito interessante, gente. Independentemente do gênero que se manifesta em nossos corpos, todos temos uma opção masculina, uma porção masculina e uma porção feminina dentro de nós. A vida neste plano se manifesta no equilíbrio entre esses dois princípios opostos, o masculino e o feminino. E assim como se manifesta na natureza, essa polaridade existe dentro do ser humano. Todos nós temos virtudes masculinas e virtudes femininas que, quando distorcidas ou desvirtuadas, se transformam naquilo que chamamos de defeitos. Por exemplo, a força é uma qualidade masculina, que quando distorcida se manifesta como agressividade e desejo de dominação. A confiança, por sua vez, é uma qualidade feminina, que quando desvirtuada se manifesta como insegurança ou submissão. A distorção do feminino se alimenta da distorção do masculino e vice-versa. Olha que impressionante. Compreendendo que a confiança é a qualidade feminina mais necessária para o processo do despertar do amor, sem ela, a autorrealização não é possível. A confiança está intimamente relacionada com o amor. Se você não confia, não ama, pois a confiança é como uma ponte para o amor. Se observa as relações humanas, você verá que o amor não cresce se não houver confiança. Se o relacionamento estiver contaminado pela desconfiança, mesmo que seja por uma pequena porção dela, isso impossibilita o crescimento do amor. Tenho dito que os relacionamentos afetivos são os melhores instrumentos de aferição para sabermos onde estamos na jornada evolutiva. Através deles, é possível perceber como estamos em relação aos nossos pais, que representam os princípios feminino e masculino dentro de nós. Neles, a confiança ou a falta dela ficam bastante claras e o melhor termômetro para medir isso é observar quanto podemos deixar o outro livre, quanto o amor se abala com a atitude do outro. Dentro da esfera do feminino, a mãe é, sem dúvida, o maior símbolo, e a nossa conexão com o feminino através da mãe é algo realmente profundo.
ela é o veículo por meio do qual chegamos nesse plano. Hoje em dia, já existem comprovações científicas de que a criança recebe todos os impactos do ambiente enquanto ainda está na barriga da mãe. E não somente do que acontece no entorno, mas do que acontece no mundo psicoemocional da mãe. Com todas as suas dúvidas, medos, alegrias e tristezas. Nós ficamos dentro da barriga da mãe por 9 meses e com isso experimentamos o mundo pela primeira vez por meio dela. Começamos a receber as primeiras influências externas através do leite materno. Às vezes o leite chega com sabor de rejeição, impaciência e raiva, e às vezes o leite não chega. A partir daí, crenças começam a ser formadas e o medo da escassez começa a se instalar no nosso sistema. Isso quer dizer que o medo da escassez não se relaciona somente com a falta de dinheiro, mas também com a falta de acolhimento, de carinho, de cuidado, com a falta de amor. Esse medo de não ser amado se manifesta como sentimento de não pertencimento, insuficiência, impotência e inadequação, entre outros sentimentos negativos. E esses sentimentos se traduzem em crenças que dizem constantemente: eu não consigo aquilo de que preciso, ou eu não mereço isso de que preciso. Tais crenças funcionam como comandos para o subconsciente e dessa forma acabamos criando nossa realidade. A partir desses comandos, situações da vida que reforçam essas crenças começam a acontecer e inicia-se um círculo vicioso. O contrário também é verdadeiro. Quando o leite é amoroso, ou seja, quando a criança recebe a informação de que está sendo bem alimentada, acolhida, recebida e cuidada, a confiança começa a ser instalada no seu sistema. Um núcleo de fé é instalado dentro de você e assim a sua autoconfiança dificilmente é abalada. Pelo fato de o contato com a mãe ser tão determinante para a formação dessa base de autoconfiança, eu sempre enfatizo a necessidade de reconciliação com o feminino, não somente na forma da mãe, mas também na forma da natureza, do corpo humano e das mulheres em geral. Precisamos reaprender a confiar. Digo reaprender porque, na verdade, nós nascemos confiando, mas em algum momento nossa confiança é quebrada e aprendemos a sentir medo. O medo é como um supervírus. Não existe um remédio específico para ele e o seu tratamento é bastante difícil. Há muito tempo estamos tentando nos curar do medo e muitas vezes, quando temos a impressão de estar livres dele, a vida traz situações que fazem com que o medo volte com força total. Nesses momentos é de grande valia acordarmos a lembrança de que tais situações servem justamente para ampliarmos nossa percepção até o ponto em que possamos identificar as armadilhas do medo antes de cair nelas. Essa percepção só é possível quando nos libertamos da crença de que não podemos receber aquilo de que precisamos. E isso só é possível por meio do perdão. Enquanto não perdoamos as nossas mães, não perdoaremos o feminino. E se não perdoarmos o feminino, seguiremos destruindo o planeta e as nossas próprias vidas. Quando você se reconcilia com o feminino através do perdão, o medo deixa de ter poder sobre você. E se o medo não tem mais poder, o ódio também se torna impotente. Porque o ódio só tem poder por causa do medo. Ódio e medo andam de mãos dadas, mas na base está o medo. A sombra da mãe, distorção do feminino, acorda o medo em você. E através do medo ela acorda o ódio e a dor que vem com ele. O ódio se perpetua através da sombra do pai, distorção do masculino. Então, se a sua consciência está identificada com a sombra dos seus pais, inevitavelmente você sente a dor da carência. E a partir da carência surgem muitos outros sintomas: ciúme, inveja, competição, impotência, avareza e todo tipo de miséria. Mas se a sua consciência está identificada com a luz dos seus pais, você compreende que essa sombra é uma ilusão e tudo se transforma.
Para quem está no caminho do autoconhecimento e da autorrealização, eu sinto que algumas perguntas são importantes. Quando perdi a confiança? Quando passei a duvidar e a ter medo? Como posso confiar? Essas são questões significativas que podem ajudá-lo a mapear as crenças que dão sustentação ao medo. Às vezes você dá um passo em direção à confiança e diz, ok, eu vou confiar. Então resolve seguir os comandos do seu coração, mas se alguma coisa não acontece da maneira como imagina, você se frustra e novamente deixa de confiar. Ocasionalmente faz parte do aprendizado da confiança quebrar a perna, porque para se libertar do medo e crescer em autoconfiança, você precisa viver uma experiência como essa. E a verdade é que não há garantia nenhuma de que as coisas sempre serão como você espera. Faz parte do aprendizado da confiança correr riscos. Então, aos poucos, você chega num lugar de confiança interna, no qual as dúvidas se encerram e você tem certeza de estar no lugar certo, mesmo que tudo pareça estar errado. Essa é a verdadeira confiança, aquela que independe do que está acontecendo no mundo externo, pois ela vem de dentro. Essa confiança remove qualquer semente de dúvida e providencia para que todas as suas necessidades sejam atendidas. Ela liberta seu sistema do medo, especialmente do medo da escassez. Dinheiro é energia. Vimos que o medo da escassez se relaciona com diversos elementos, não somente com o dinheiro, e que no mais profundo o medo original é o de não sermos amados. Mas, sem dúvida, um dos desdobramentos mais importantes do medo da escassez é o medo da falta de dinheiro e de recursos materiais. O dinheiro é uma poderosa energia de troca. Para recebermos essa energia, precisamos oferecer algo por ela. Fazemos algo para recebê-la e utilizamos conforme nossas necessidades, o que também gera determinado tipo de energia. Entretanto, o dinheiro é uma energia neutra. Em si, ela não é positiva nem negativa. O que determina sua qualidade são o uso e o valor que lhe damos. Assim, do mesmo modo como ela pode nos ajudar a realizar a jornada, também pode dificultar muito e até nos destruir. Isso porque facilmente a transformamos em ganância, obsessão por poder e avareza, o que pode se desdobrar em várias outras distorções. Assim, o que determina se essa energia agirá de forma negativa ou positiva em nossas vidas é a nossa capacidade de lidar com ela, o que significa lidar com os conteúdos psicoemocionais que projetamos no dinheiro. Se olharmos para a situação econômica mundial, por exemplo, poderemos constatar que o ser humano vem tendo grande dificuldade em lidar com essa energia. A ganância tem feito com que sejamos canais de uma crueldade sem tamanho. Mesmo com tanto dinheiro circulando e com a abundância dos recursos naturais, grande parte da população ainda sofre com a miséria e a fome. Uma pequena minoria detém a maior parte da riqueza do planeta, enquanto a maioria ainda luta pela sobrevivência. Por causa desse mau uso, essa tão poderosa energia se tornou uma ameaça para o processo evolutivo do ser humano. São muitas as crenças a respeito do dinheiro, o que acaba transformando essa energia em algo que vai além daquilo que ela realmente é. Nós damos ao dinheiro um valor emocional extremamente alto, projetamos nele questões que nada têm a ver com a sua função no mundo. Isso ocorre devido a distorções que geram crenças e imagens em relação ao dinheiro. Por exemplo, quando os pais, por não conseguirem dar afeto, carinho e atenção para um filho, acabam tentando suprir essa carência de amor comprando coisas para eles, isso faz com que a criança relacione o afeto ao dinheiro. Então, o dinheiro deixa de ter um uso instrumental e passa a ser uma necessidade simbólica. Ele deixa de ser apenas um elemento de troca para ser algo que supre uma carência afetiva. Outro exemplo é a crença mencionada anteriormente de que o dinheiro compra tudo, inclusive a felicidade. No senso comum, ter dinheiro é sinônimo de ter sucesso na vida. Existem outros indicadores de sucesso, mas por causa dessa crença,
A base para uma vida bem-sucedida é ter bastante dinheiro. Desde cedo, somos programados a acreditar que para sermos felizes precisamos de sucesso e, portanto, precisamos de dinheiro. Nós precisamos vencer na vida, o que significa ter reconhecimento profissional, fama e principalmente dinheiro. Vencer na vida. O dinheiro, portanto, transformou-se num sinal de sucesso, um símbolo de vitória. Só posso vencer se tenho dinheiro, e se não o tenho, sou um perdedor, um fracasso. Esse é o senso comum a respeito do sucesso. Mas por razões óbvias, esse conceito precisa ser revisto. Precisamos ressignificar o sucesso. Já tivemos provas suficientes de que a busca por esse sucesso, que depende do acúmulo de dinheiro, tem nos levado ao fracasso. A nossa história, assim como a atual situação planetária, demonstra que temos falhado em nossas tentativas de alcançar a felicidade. O fato é que nunca estivemos tão infelizes, nunca estivemos tão deprimidos, tão pobres, perdidos, confusos, ansiosos, doentes. Isso não é vencer, isso é fracassar. A principal causa desse fracasso é o esquecimento da nossa identidade espiritual e a inconsciência em relação ao propósito maior da vida. Estando desconectados de nós mesmos e do nosso propósito, agimos como se o corpo fosse a realidade final e, consequentemente, somos guiados pelos impulsos do corpo. Inconscientes de que existe um princípio espiritual que permeia toda a existência e que tem ascendência sobre o mundo material. Obviamente, nos rendemos às leis que o regem. Com isso, o sentido da vida passa a ser a satisfação das necessidades do corpo. Essa é uma profunda distorção da realidade. Com base nessa ideia de que somos apenas um corpo desprovidos de alma, nascem sucessivas ondas de distorção. E a partir disso, criamos todos os sistemas que regulam a vida em sociedade. Na mesma medida em que não percebemos a alma que nos habita, não percebemos a alma que habita o outro. Percebemos somente o corpo e com isso julgamos tudo pelas aparências. Por não sermos capazes de perceber a alma que está por trás de toda a criação, facilmente coisificamos a vida, transformando tudo em produtos de consumo. Com facilidade, comercializamos tudo para obter mais dinheiro. Se não podemos ver a alma de uma árvore, de uma montanha, de um rio, se desconhecemos as leis espirituais que regem a vida neste plano, respeitamos apenas as leis materiais, que dizem respeito basicamente à necessidade de sobrevivência. E se a única razão da vida é a sobrevivência, valores humanos e espirituais deixam de ter sentido. Nessa lógica, o que importa é ter poder sobre o outro e sobre o mundo material. Na luta pela sobrevivência, superior engole inferior, e não existe espécie alguma neste planeta que tenha o sentimento de superioridade que o ser humano tem. O ser humano se considera superior a tudo e coloca tudo a serviço da própria sobrevivência. E quando nos consideramos superiores a outros seres humanos, fazemos deles escravos para satisfazer nossas necessidades. Nesse jogo de superioridade e inferioridade, quem reina é o ego. Ele está sempre comparando e julgando a partir da falsa ideia do eu. O ego humano encontra-se completamente doente, tomado pelo egoísmo. Ele só consegue ver a si próprio ou aquilo que considerava ser seu. Tudo que o ego faz é para satisfazer suas necessidades pessoais ou, no máximo, para satisfazer a família, que também está a serviço da satisfação das suas próprias necessidades. O ego é regido pelo medo da escassez e faz de tudo para acumular dinheiro, acreditando que dessa forma irá garantir sobrevivência, proteção, segurança. Esse desespero por acumular dinheiro e bens materiais nasce do esquecimento da verdadeira identidade. Sem ter consciência de quem somos, corremos atrás do poder material sem estabelecer nenhuma conexão com o propósito da alma.
Essa distorção tem nos conduzido ao fracasso e ao sofrimento. Estamos sempre frustrados, sempre querendo algo mais. Isso ocorre porque, na realidade, a sobrevivência não é o suficiente para o complexo que é o ser humano. A sobrevivência é o suficiente para o corpo, mas não é suficiente para a alma que habita o corpo. A alma só pode sentir-se plena quando o seu programa é realizado. Precisamos encontrar um ponto de equilíbrio. A jornada tem que ser autossustentável. Matéria e espírito necessitam se harmonizar. É verdade que precisamos ter nossas necessidades básicas de sobrevivência atendidas, e para isso precisamos também de dinheiro. Mas o fato é que o dinheiro é apenas um instrumento, um meio e não um fim. Por causa dessas distorções, ele passou a ser o fim. O dinheiro transformou-se em algo muito maior do que ele é. A questão é sabermos por que estamos indo atrás do dinheiro. Esse dinheiro está a serviço do quê e de quem? Ao nos movermos apenas para obter dinheiro e suprir nossas necessidades básicas, inevitavelmente experienciamos a angústia da falta de sentido na vida. Mas quando o dinheiro é uma consequência da realização do propósito da alma, quando está a serviço da autorrealização, ele se transforma numa poderosa ferramenta que pode facilitar muito a jornada. Reconhecer nãos. Até determinado estágio da evolução, duas forças opostas agem simultaneamente dentro do indivíduo. De um lado, existe um impulso de vida que é consciente e se move em direção à construção, à união e ao amor, e que costumo chamar de corrente afirmativa ou simplesmente de sim. De outro, existe um impulso de morte, que é inconsciente e se move em direção à destruição, à desunião e ao ódio, a que costumamos chamar de correntes negativas ou simplesmente de não. Essas duas forças opostas muitas vezes atuam simultaneamente em relação a uma mesma situação ou área da vida. Quando a corrente afirmativa está se movendo livremente, o que significa que não existem nãos bloqueando o fluxo de energia, nos sentimos abençoados e com sorte. Tudo acontece de maneira natural, sem muito esforço e com o mínimo de movimento realizamos muitas coisas. Nesse caso, estamos harmonizados com a lei do mínimo esforço. E quando a corrente negativa está predominando, acontece justamente o contrário. As coisas não andam e nos sentimos travados. Nos esforçamos muito para realizar pouco e às vezes não conseguimos sair do lugar. Se a corrente afirmativa está atuando na sua vida financeira, o dinheiro não é um problema para você. E tudo o que você precisa chega facilmente. Mas se existe um não atuando nessa área, você faz tudo que está ao seu alcance, mas o dinheiro não chega ou nunca é suficiente. E quando menos espera, ele desaparece. Se a corrente negativa está atuando nessa área, por mais que você tente controlar a mecânica do fluxo do dinheiro na sua vida, quando chega o fim do mês, você está negativo, sem saber por que chegou a esse ponto. Quando o não está atuando com mais força em determinada área da vida, situações negativas se repetem e você não consegue entender por quê. Por ser inconsciente, a corrente negativa atua subliminarmente. Você não percebe a sua atuação, que ocorre na forma de autossabotagem. Você trai a si mesmo sem perceber. E justamente pelo fato de não perceber essa atuação, você acaba caindo em outra armadilha da natureza inferior, que é um desdobramento do mesmo não, o vitimismo. Você começa a encontrar culpados para as suas dificuldades e se distrai com o jogo de acusações. A corrente negativa atua como auto-engano e gera um encantamento. Você se perde nos jogos da mente e nas emoções negativas que ela gera, porque para sustentar essa fantasia de que você é uma vítima injustiçada, muitos pensamentos e emoções precisam ser criados. O que determina a atuação dessas duas correntes opostas é o karma.
Algumas pessoas já nascem com a vida financeira resolvida, enquanto outras passam a vida tendo muita dificuldade nessa área. Se existe um sim, ou seja, se não existem marcas do passado que se manifestam como bloqueios no fluxo da energia na área financeira, por exemplo, então há prosperidade e abundância material na sua vida. Nesse caso, você confia e sabe que sempre terá tudo de que precisa na hora em que precisa. Mas se existe um não nessa área, você é atormentado pelo medo da escassez. E esse medo acaba de fato gerando escassez. Inconscientemente, você atrai a escassez e dessa forma confirma a crença de que não é capaz de conseguir aquilo de que precisa. Quando isso acontece, você é tomado pela raiva e pelo ceticismo e acredita que tem motivos para reclamar e se vingar. Dessa forma, o não vai ganhando ainda mais força e um círculo vicioso se estabelece. O não é como um nó kármico, um bloqueio energético causado por choques de dor que, por sua vez, geraram crenças e imagens congeladas no sistema. Tais bloqueios que impedem o fluxo natural da energia vital, gerando distorções, só podem ser dissolvidos através da autoinvestigação, pois somente quando conseguimos identificar as crenças que dão sustentação aos nãos é que podemos nos libertar deles. Nos cursos do Caminho do Coração, o método psicoespiritual de autoconhecimento que desenvolvi, diferentes maneiras de identificar essas crenças e imagens congeladas são propostas, e a partir dessa identificação, inicia-se o processo de reconversão do fluxo de energia vital que em algum momento do passado foi distorcido e se transformou em impulso de morte. Somente através do autoconhecimento é possível transformar o não em sim, e o primeiro passo para isso é o reconhecimento da existência do não. Antes de mais nada, é necessário reconhecer que existe uma parte de você que está jogando contra, ou seja, uma parte de você não quer que as coisas melhorem. Existe uma voz interna constantemente dizendo não para a prosperidade, para a alegria, para a união e para o amor. Eu sei que muitas vezes é difícil acreditar que se está escolhendo a infelicidade, mas eu reafirmo, se você encontra dificuldade para realizar ou obter algo que deseja muito, isso significa que existe uma contradição dentro de você. Por um lado, você quer, por outro não quer. Uma das maneiras para reconhecer essa contradição interna é observando o tamanho do esforço que você precisa fazer para realizar aquilo que conscientemente deseja. Existe uma lei psíquica que determina quanto mais freneticamente você corre atrás de algo, e esse algo ainda assim escapa das suas mãos ou parece fugir de você, maior é o seu não inconsciente para isso, que conscientemente você tanto deseja. Eu vou ler de novo, gente. Existe uma lei psíquica que determina quanto mais freneticamente você corre atrás de algo e esse algo ainda assim escapa das suas mãos ou parece fugir de você, maior é o seu não inconsciente para isso que conscientemente você tanto deseja. E quanto maior o esforço, maior a sua inabilidade para lidar com esse não. A dificuldade de lidar com o não se deve justamente ao fato de ela ser inconsciente. Você não pode lidar com ele porque ele está fora do seu campo de percepção. Aparentemente, você quer ser uma pessoa segura e autoconfiante, mas sem perceber, inconscientemente, cria situações com as quais se sente inseguro. Então retorna ao mesmo padrão de insegurança e continua sendo ciumento e invejoso. Isso ocorre porque o fato de a crença ser inconsciente amplia o poder que ela tem sobre a sua psique. Um impulso inconsciente é como um bandido que te ataca pelas costas na escuridão. É como um adversário invisível contra o qual você não tem defesas, pois não consegue enxergá-lo. Por isso, mesmo que o não represente uma pequena porção da energia,
ele acaba te derrubando sempre, porque você é pego de surpresa. O não é um sabotador da felicidade e o processo de identificação desse autossabotador não é tão simples. É preciso ter humildade e coragem, além de muita determinação para ver. É preciso estar realmente comprometido com a verdade, pois em algum momento o orgulho, na forma da vaidade, será ferido. Para a vaidade, é difícil admitir que você está no inferno por escolha própria. É difícil admitir que está no lugar onde se coloca. Mas quando você consegue finalmente reconhecer e admitir que é você quem escolhe não realizar os seus sonhos e desejos, é possível dar início ao processo de transformação das suas contradições. O não começa a se transformar em sim. Tenho inspirado todos aqueles que estão comigo a buscar as raízes, as fundações do não dentro de si mesmos. Tenho sugerido que busquem identificar as crenças que sustentam o auto-engano e a autossabotagem. Para isso, sugiro que procurem se lembrar das mentiras e histórias que contaram para si próprios e que até hoje sustentam essas crenças. Pergunte a si mesmo por que você criou determinada situação. Por que você não consegue realizar isso que você tanto quer? Por que você tem esse não? Faça uma relação de causa e efeito entre o passado e o momento presente, procurando identificar as situações que marcaram você e que ainda hoje têm influência na sua vida. Talvez se surpreenda ao identificar uma crença que insiste em fazê-lo acreditar que para você não é possível haver prosperidade, alegria e amor. Dessa forma, você começa a decifrar os símbolos que estão nessas histórias do passado e que se relacionam com o karma, que se manifesta no momento presente. Se puder realizar esse processo de autoinvestigação, compreendendo que tudo que se manifesta no momento presente é um resultado de alguma escolha sua, uma nova perspectiva de vida se abrirá para você, porque as dificuldades passam a ser vistas como oportunidades de crescimento, chances de se libertar de nós kármicos e fechar contas com o passado. Em outras palavras, são oportunidades de ascensão. Sofrer para ser feliz. Uma das manifestações do sabotador interno da felicidade e da prosperidade é a crença de que para ser feliz você precisa sofrer. Essa crença se desdobra de diversas maneiras. Começa com a ideia de que você precisa trabalhar e se esforçar muito para tirar um dia de folga, que precisa se sacrificar bastante para um dia poder relaxar, porque desfrutar da vida é coisa de vagabundo. Que para ser uma pessoa espiritual você precisa fazer votos de pobreza. E por mais inconscientes que sejam essas crenças, elas estão instaladas no nosso sistema. Estão atuando há tanto tempo que não conseguimos perceber quanto ainda influenciam as nossas escolhas e como nos mantêm viciados no sofrimento. O modelo de vida no qual as pessoas precisam trabalhar muito, receber pouco e relaxar menos, ainda é sem dúvida um produto do esquecimento do propósito da vida. Como mencionei anteriormente, o dinheiro deixou de ser um meio pelo qual podemos desfrutar da vida e passou a ser o fim, pois ter sucesso é sinônimo de ter dinheiro. Com isso, nos acostumamos a passar a maior parte do tempo em busca do dinheiro, mas não temos tempo para desfrutar daquilo que ele proporciona. E muitos, mesmo trabalhando tanto, não recebem o suficiente para desfrutar e ter conforto na vida. A maioria está apenas garantindo a sobrevivência. Alguns enriquecem pensando que um dia poderão parar de trabalhar tanto e finalmente relaxar e descansar em algum lugar tranquilo. Esperam a velhice chegar para viver a vida. E alguns escolhem e continuam trabalhando muito, mesmo sem haver necessidade material, porque tem medo de lidar com a falta do que fazer. Outra crença que também é um desdobramento da crença de que precisamos sofrer para ser felizes é a de que somos o que fazemos. Dessa forma não podemos relaxar, porque sempre temos que estar fazendo alguma coisa.
Você já deve ter ouvido ditados populares como Deus ajuda quem cedo madruga, ou é mais fácil passar um camelo no buraco de uma agulha do que um rico ir para o reino do céu. Essas são expressões de condicionamentos mentais que estão profundamente enraizadas no psiquismo humano. São crenças que foram instaladas no nosso sistema através da culpa e do moralismo religioso. É como se precisássemos ser crucificados e ter uma coroa de espinhos colocada em nossas cabeças para podermos entrar no reino do céu. Em outras palavras, precisamos nos sacrificar muito para merecer a felicidade. Vejo especialmente entre os buscadores espirituais uma grande negação do dinheiro, uma espécie de moralismo em relação à prosperidade, e isso acaba os colocando em situações tremendamente difíceis. Muitos até se acostumam com a falta e se convencem de que a vida espiritual precisa ser austera, mas acabam dependendo de outras pessoas por terem aquilo de que necessitam. Alguns se desconectam das questões práticas da vida, deixam o trabalho e se mudam para uma comunidade espiritual, com a ideia de que precisam fazer isso para encontrar seu verdadeiro propósito, mas acabam sofrendo com a escassez. Isso não é inteligente. Trata-se de um truque da sombra para perpetuar o sofrimento. Enquanto ainda não tem certeza do seu propósito, talvez você precise continuar trabalhando para que suas necessidades sejam atendidas. Se é verdade que você não está no lugar certo e que veio para o mundo fazer algo bem diferente do que está fazendo hoje, em algum momento você terá que se mover. Mas essa transição precisa acontecer naturalmente. Pode ser que essa mudança precise acontecer depressa e que você tenha que deixar tudo. Mas nesse caso não há dúvidas, pois é o seu coração mandando você agir. Não é fuga nem auto-engano. Existe uma confiança de estar no caminho certo. Mas se ainda não há clareza, é melhor não agir precipitadamente, porque dessa forma você só gera mais karma. De qualquer maneira, alguém terá que pagar as suas contas. Prosperidade material e autorrealização não são coisas opostas. O dinheiro não atrapalha a evolução espiritual. Se queremos criar uma cultura de paz e prosperidade, precisamos eliminar das nossas mentes essas crenças limitantes. A violência e o medo da escassez estão intimamente relacionados. Não é possível haver paz se a maioria da população está sofrendo com a falta. Não é possível desenvolver valores espirituais se a maioria ainda não consegue ter suas necessidades básicas atendidas. Por tudo isso, precisamos nos harmonizar com essa energia que é o dinheiro, nem o hipervalorizando, nem o subestimando. Para algumas pessoas, o dinheiro é Deus, para outras, o dinheiro é o demônio. Ou toda a vida é dedicada ao acúmulo de dinheiro, ou não se pode ter dinheiro no bolso para não se contaminar por ele. Precisamos encontrar um ponto de equilíbrio. No mais profundo, o que ocorre é que, assim como o sexo, o dinheiro se tornou um grande tabu. Muitos carregam culpa em relação ao dinheiro porque ele pode proporcionar certos prazeres na vida. A verdade é que o prazer é o maior tabu do ser humano. Certamente não estamos encarnados aqui somente para ir atrás do prazer, até porque nesse plano o prazer é um estado que ocorre no intervalo entre duas dores. Eu sei que isso pode parecer pessimista, mas é apenas realista. A dor faz parte dessa experiência material na Terra, mas assim como a dor lhe é intrínseca, o prazer também é um direito natural de todo ser encarnado em um corpo. Em algum momento você precisa se harmonizar com o prazer, pois ele também faz parte da realização do propósito maior da vida, a autorrealização. Em algum momento teremos a experiência do prazer maior da vida, que é a bem-aventurança ou felicidade duradoura. Uma pérola de sabedoria creditada ao Buda diz que a dor é inevitável, mas que o sofrimento é desnecessário. E desnecessário significa opcional. Por estarmos encarnados em um corpo, inevitavelmente experimentamos alguma dor,
mas a perpetuação dessa dor é uma questão de escolha. A dor tem uma função no plano evolutivo. Ela serve para aprendermos determinadas lições e para nos despertar do amortecimento e do sonho do apego, do medo, da luxúria e do desamor. Entretanto, o sofrimento gerado por mágoas, ressentimentos, vinganças, dramas, reclamações e acusações é desnecessário. É importante lembrar que a vida nesse corpo tem um prazo de validade muito curto. O tempo é aquilo que temos de mais valioso. Quando você menos espera, a vida passa, o jogo acaba. Por isso, não desperdice o seu tempo com coisas inúteis. Não se perca na ilusão de que precisa batalhar muito para algum dia poder curtir a vida. Você não precisa conquistar o mundo para ser feliz. Você pode ser feliz agora, mesmo sem ter conquistado o mundo. Prosperidade e serviço. Outro desdobramento do não para a prosperidade é a ideia de que o propósito da alma só pode ser realizado através de um trabalho social, de caridade, de algo que não inclui receber dinheiro. Isso acontece porque confundem a realização do propósito com um serviço voluntário, que na tradição do yoga é conhecido como seva, serviço desinteressado, que é uma prática do karma yoga, o yoga da ação. Em primeiro lugar, é preciso compreender que ao alinharmos nossas ações com um propósito interno, independentemente do que estejamos fazendo ou do que estejamos recebendo em troca do nosso trabalho, sempre estaremos a serviço do propósito maior. Como vimos, o propósito da alma sempre se relaciona com o propósito maior, pois está a serviço dele. É possível, então, que o programa da sua alma envolva o trabalho voluntário em uma instituição de caridade ou comunidade espiritual. Mas, nesse caso, você não sentirá falta de nada. Você se sentirá completo e feliz ao acordar pela manhã para realizar o seu trabalho. Entretanto, se ao realizar um serviço voluntário, você tiver a sensação de que suas necessidades não estão sendo atendidas ou estiver sofrendo com o medo da escassez, talvez esse não seja o seu caminho. É possível servir e estar alinhado com um propósito maior, trabalhando em uma grande empresa e recebendo um ótimo salário por isso. O que realmente importa é o encaixe interno, é sua ação no mundo fazer sentido. Você pode fazer seva em qualquer lugar, até mesmo nos grandes centros urbanos. Tenho dito que a espiritualidade nos dias de hoje precisa ser prática, e isso quer dizer que ela precisa ser sustentável. O seva, ou serviço desinteressado, é uma forma de prática espiritual de purificação do ego, que apesar de envolver a ação, trata-se de uma prática interna. Se as suas ações estão carregadas da consciência do propósito, elas se transformam em uma prática espiritual, em um serviço ao bem maior. Nem todo serviço voluntário estará alinhado com o propósito da alma, principalmente se você usa esse serviço como forma de fugir do mundo ou daquilo que de fato precisa fazer. É verdade que ao se colocar os seus dons e talentos a serviço do bem comum, através de um serviço voluntário ou de uma doação, você está trabalhando pelo Dharma, o propósito maior. Mas nem sempre faz parte do programa da sua alma realizar um trabalho dessa natureza. Justamente porque para se alinhar com o seu propósito, você precisa ganhar dinheiro. É possível fazer um seva e ao mesmo tempo ser materialmente próspero. Quando você se harmoniza com o seu propósito, naturalmente suas necessidades materiais são atendidas. Se o seva está alinhado com a sua missão, com aquilo que você veio fazer no mundo, inevitavelmente você terá tudo de que precisa. Isso é uma lei. Também é possível estar alinhado com o propósito e ainda assim experimentar algum tipo de falta, mas isso ocorre porque alguns ajustes ainda precisam ser feitos. O ego pode ter se apropriado da sua ação, então você ainda precisa trabalhar para purificar algum aspecto não compreendido. O fato é que se a sua ação no mundo estiver alinhada com o propósito da sua alma e, consequentemente, com um propósito maior,
ela é uma manifestação divina. É existência realizando o jogo através de você. E estando em sintonia com a existência, não é possível haver falta. A falta surge quando um aspecto do ego entra no jogo e rouba a cena. Ao realizar o seu propósito individual, você está a serviço do propósito coletivo. E quando isso acontece, você sempre está onde deve estar. Se por alguma razão o mistério o coloca dentro de um acharam, você medita e reza com alegria. Se é levado a estar numa instituição social, trabalhando pela cura planetária, faz o que precisa ser feito com satisfação. Se precisa estar em um grande centro urbano, trabalhando no governo, administrando uma grande empresa ou se dedicando a educar seus filhos, você faz o que é necessário com ânimo. Esteja onde estiver, você sabe que precisa estar onde está. O seu fazer deixa de ser uma compulsão do ego e se torna um serviço ao bem maior. Lindo, né? Esteja onde estiver, você sabe que precisa estar onde está. O seu fazer deixa de ser uma compulsão do ego e se torna um serviço ao bem maior. Muito lindo. Consciência do propósito. Ter consciência do propósito é sinônimo de ter consciência do serviço, pois o seu propósito nada mais é do que o serviço que você veio prestar à humanidade. E ter esse entendimento é a maior bênção que um ser humano pode receber na vida. Mas essa consciência é um florescimento. É como uma flor que desabrocha naturalmente. E esse fenômeno só acontece quando a sua personalidade está devidamente preparada. Isso significa que até certo ponto você já purificou o medo e o ódio do seu sistema. Muitos criam ansiedade em relação a esse tema. E essa inquietação acaba se transformando em um impedimento para a revelação do propósito. Entretanto, é preciso compreender que a consciência do programa da sua alma é um processo que tem seu tempo. Você pode ainda não ter consciência do que veio fazer aqui, mas estar vivendo as experiências necessárias para em algum momento ter essa revelação. Você pode estar fazendo muitas coisas com motivos egoístas, mas que servem como uma preparação para isso. O eu maior que te habita muitas vezes o leva para determinados lugares, para viver determinadas experiências e aprender determinadas lições que servirão para o seu amadurecimento. E a maturidade é uma qualidade fundamental para a expansão da consciência. Podemos dizer que essa preparação, esse amadurecimento, é uma das fases da realização do programa da sua alma, mesmo que você não tenha consciência disso. O programa da alma é um. Toda alma chega a seu plano com uma visão, algo bem específico a ser compartilhado com o mundo. E mesmo que até determinado momento esse programa esteja dividido em diferentes fases, ele continua sendo único. A alma é sábia, conhece, entende e respeita as leis da vida. Ela sabe que para ser bem-sucedido em alguma iniciativa, você precisa estar inteiro. Toda a sua energia precisa estar focada numa direção. Porque se estiver com um pé em cada canoa, você acaba se machucando. Então, muitas vezes, o seu programa precisa ser realizado em etapas. E essas etapas se desenvolvem de acordo com a expansão da consciência. O desenvolvimento das suas habilidades ou potenciais latentes também faz parte desse mesmo processo de preparação, de forma que você possa dar o que tem a oferecer. No entanto, algumas dessas habilidades só podem ser reconhecidas e desenvolvidas quando temos consciência do que viemos realizar aqui. Muitas vezes, ao tomar consciência do seu programa, você passa a ver sentido em habilidades que já tinha descoberto, mas ainda não havia se dedicado a desenvolver. Quando você se conscientiza do propósito, na maioria das vezes, os seus talentos se modificam e se multiplicam, pois eles são o mecanismo, o instrumento através do qual o propósito se realiza. Se existe algo que pode trazer sentimento de completude para o ser humano, é a consciência do propósito da alma. E o propósito começa a se revelar na medida em que você se entrega ao fluxo espiritual, o que é sinônimo
de entregar-se aos comandos do coração. A realização do propósito é a manifestação da divindade através de você, na medida em que amadurece e vai se desidentificando do falso eu. Você se torna um instrumento, um canal da divindade. Aos poucos se transforma numa testemunha silenciosa que apenas observa a divindade trabalhar através de você. E a divindade usa seus dons e talentos para realizar o propósito maior. Ação e doação. Ao desenvolvermos nossos dons e talentos, que são nossas habilidades natas, mesmo que elas ainda sejam usadas para realizar os caprichos do ego, nossas ações passam a ser carregadas de uma eficiência ímpar. O resultado das ações que nascem dos nossos dons naturais é sempre carregado de uma beleza e um brilho extra. E quando existe a consciência do propósito maior dessas ações, o resultado é particularmente luminoso, porque elas ganham uma qualidade ainda mais especial. Ter consciência do propósito é saber o seu lugar no mundo, é saber a sua função no plano divino. Você sabe que está onde deve estar. É como uma peça de um quebra-cabeças que, ao se encaixar, se torna algo maior. E esse encaixe permite que suas ações ganhem essa nova qualidade, a qualidade do serviço ou da doação. O propósito da alma está intimamente relacionado ao serviço. Podemos dizer que o serviço e propósito são sinônimos, pois servir significa ser um instrumento. Significa ser um instrumento para a realização do propósito maior da expansão da consciência. Servir é tornar-se um canal de amor para fazer o outro crescer, prosperar, ser feliz, para fazer o outro brilhar. Ao ativar o seu propósito, o que significa colocá-lo em movimento, você se torna uma inspiração para os outros, um canal para a expansão da consciência coletiva. Em outras palavras, serviço é colocar o amor em movimento, ou seja, deixar o amor passar por você para chegar ao outro. O seva é uma doação, mesmo que essa doação seja realizada por meio de uma profissão em que há um acordo financeiro. Nesse caso, o dinheiro é uma consequência da ativação do seu propósito e não está em primeiro lugar. Em primeiro lugar está a consciência do serviço. Uma sabedoria que nasce da tradição cristã diz: é dando que se recebe. Essa é a verdade. Porém, isso acontece somente se a doação for desinteressada. Esse círculo benigno de dar e receber se completa apenas quando você dá sem querer nada em troca. Somente dessa forma a energia pode circular. E o serviço somente é desinteressado quando existe uma renúncia do resultado das ações, ou seja, quando você pode fazer sem esperar reconhecimento, atenção, fama ou dinheiro. Somente dessa forma é possível experimentar o poder do serviço. Estando falando de uma lei espiritual, não de uma lei moral criada pela mente humana, quando você mais dá, mais você recebe. Quando isso acontece, a sua energia é cada vez mais ativada através da energia do outro e vice-versa. E quando a sua energia cresce, você experimenta alegria, completude e conexão com a realidade maior. Você se sente cada vez mais guiado, pois quanto mais ouve e segue os comandos do coração, mais ele fala com você. Tendo desenvolvido a qualidade do serviço, você começa a trilhar o caminho da entrega, e nessa fase o seu aprendizado é entregar os frutos das suas ações ao grande. Os frutos das suas ações ao grande mistério, o que significa ir além do ego, além da autoria. Você deixa de fazer para promover a sua personalidade ou para alimentar a sua vaidade. Mas quando essa qualidade ainda não foi desenvolvida e o fazer ainda é automático e movido por interesses egoístas, falar da renúncia dos frutos das ações pode parecer até mesmo uma ofensa. Isso acontece porque o ego ainda precisa receber reconhecimento por aquilo que faz. Ele ainda precisa agregar valor à falsa identidade, mas não há nada de errado nisso.
Essa é uma passagem natural e necessária dentro do processo evolutivo da alma. Até porque você precisa ter o que renunciar. Não tendo nada, o que você irá renunciar? Você precisa ter um ego para entregar. A renúncia de um rei tem um valor, a de um mendigo tem outro valor. É muito importante não se enganar. Não há nada de errado em querer reconhecimento pelo que você faz. Tudo depende do que a sua alma está precisando no momento. E também não há nada de errado em querer ser importante ou em ganhar dinheiro. Muitos são levados a servir em cargos importantes na política ou no mercado financeiro, no olho da Matrix. E quem somos nós para julgar os desígnios da existência? Cada um está onde precisa estar, e estando onde precisa estar, está encaixado, mesmo que ainda não haja consciência do propósito maior disso. Se fosse eleger o mais poderoso instrumento de ascensão, eu diria que esse instrumento é o serviço. Quando se permite servir sem querer nada em troca, você sente satisfação imediata. Eu sei que pode parecer contraditório, porque estou dizendo que o valor do serviço está no desinteresse e ao mesmo tempo afirmando que ao servir o seu coração é imediatamente preenchido de satisfação e alegria. Então, obviamente, alguns tentarão servir para experimentar essa alegria, mas com isso vão se deparar com a necessidade de purificar mais o núcleo de egoísmo dentro de si, porque ainda estão fazendo com interesse, mesmo que seja o de sentir alegria. Mas não há nada de errado em iniciar dessa maneira. Você começa a partir do interesse em experimentar alegria e, com base nisso, poderá identificar os pontos que precisam ser purificados. Pouco a pouco você vai purificando esses pontos até que possa se entregar verdadeiramente ao serviço de forma desinteressada, até que possa fazê-lo somente por amor. E é esse serviço realizado por amor que traz preenchimento e alegria sem causa. Ação e oração. A consciência espiritual precisa expandir em todos e em todos os lugares, pois essa é a grande meta da vida. E para que isso aconteça, a espiritualidade precisa fazer parte da vida de todos. A mensagem espiritual precisa chegar em todos os lugares, nas empresas, nas instituições públicas e nas escolas. E este é um dos aspectos positivos da era da interatividade, a grande possibilidade de compartilhamento da mensagem espiritual. Em tempos remotos, para ter acesso ao conhecimento espiritual, era necessário deixar o trabalho, a família e o conforto do lar para ir viver em um monastério ou em uma caverna no Himalaia. E agora vivemos em um período no qual o conhecimento está cada vez mais acessível a todos. É claro que existe o aspecto negativo disso, pois a banalização da mensagem também pode dar origem a uma forma de espiritualidade superficial. Porém, eu sou otimista em relação a isso, porque podemos tratar essa superficialidade como uma fase ou como uma semente plantada. Se a verdadeira espiritualidade irá florescer é algo que não podemos controlar. Como disse antes, chegou o tempo em que a espiritualidade precisa ser prática. Não é mais necessário nem possível estar em ashram para rezar, meditar e conectar-se com o mistério. Muito pelo contrário, tornou-se necessário aprender a fazer isso onde quer que esteja, e para isso precisamos fazer de cada conjunto de ações uma oração ao universo. Eu vejo o Seva como uma forma prática de oração, uma expressão de entrega ao divino, uma forma prática de declarar o seu amor ao mistério. Esta é a essência do Karma Yoga, o caminho da liberdade através da ação desinteressada. Yoga significa união. União com a realidade maior que nos habita e permeia toda a vida. Portanto, Karma Yoga é unir-se ao todo através da ação. E podemos estar cada vez mais unidos ao todo quando renunciamos o ego. Quando conseguimos abrir mão da necessidade de crescer como indivíduos, adentramos a esfera do crescimento coletivo. Em outras palavras, começamos a transformar o egoísmo em altruísmo, que é a forma mais elevada de amor.
Quando cada minuto de ação é transformado em oração, a sua vida se torna uma constante prática de yoga. Mas para isso você precisa desenvolver totalidade na ação, o que significa que é necessário que você esteja plenamente atento e inteiramente presente, ocupando seu corpo a cada atitude. Essa qualidade pode ser desenvolvida através da meditação, mas também através do próprio seva. Enquanto você faz o seu seva, você naturalmente está direcionando os vetores da sua vontade e disciplinando a sua mente, ao mesmo tempo que está purificando o egoísmo do seu sistema. A prática do seva também te prepara a acessar a esfera mais elevada do amor, o altruísmo. Mas durante uma fase é natural que você oscile entre o altruísmo e o egoísmo, justamente porque a purificação ainda não está completa. Então você também não deve negar o egoísmo. É importante reconhecer que ele existe, mas ao mesmo tempo é importante não alimentá-lo. Você reconhece que ele está presente, porém não o julga. Observa a sombra, mas dá força à luz. Você dá força para o altruísmo, para o eu maior. Então, aos poucos, é possível perceber um alinhamento interno que se manifesta na forma de um sentimento de completude, de pertencimento, de encaixe. Você deixa de sentir-se isolado e dividido, se sente parte de algo maior. Você se transporta da mente para o coração. O amor passa por você e é espargido para o mundo por meio dos seus dons e talentos. E dessa maneira você se coloca como um elo na corrente universal da vida, na qual as histórias de todas as pessoas estão conectadas e na qual os destinos fluem em uma mesma direção. Você se torna um servo do mistério. Esse é o meu trabalho. Eu sou um servo do mistério. Estou sempre orando para que o amor desperte em todos e em todos os lugares. Rezo para que todos possam experimentar a principal fragrância do verdadeiro serviço, que é a alegria sem causa. Minha oração é feita de diversas maneiras, inclusive através de ações, atitudes e decisões, mas principalmente através das mãos daqueles que são tocados por essa mensagem e escolhem se comprometer com a missão do despertar do amor. Sou muito grato àqueles que têm oferecido seus dons e talentos para servir a essa grande meta. A gratidão, assim como a alegria sem causa, é uma flor que brota da virtude do serviço desinteressado. Que você possa ter essa experiência. Amém. Serviço e cura. Uma das características da missão da alma humana é também sintetizar e transformar a sombra planetária, que é o conjunto das sombras dos indivíduos que aqui habitam. As matrizes do eu inferior se manifestam com mais ou menos força em cada pessoa, e essa manifestação também ocorre em nível coletivo. Muitas vezes, dependendo do lugar onde você está, você percebe uma maior atuação de determinada matriz em você. Isso ocorre porque o inconsciente coletivo influencia no inconsciente individual e vice-versa. Por isso, ao transformar a sombra em você, a sombra coletiva também é transformada. Mas para que possa transformar esses aspectos sombrios dentro e fora de você, se faz necessário tomar total responsabilidade por eles. Ou seja, é necessário considerá-los como unicamente seus. É verdade que a maldade está em todo o lugar, mas você precisa se responsabilizar pelo mal que age através de você. A autorresponsabilidade é um dos elementos do processo de cura. Quando você se responsabiliza pela maldade que age através de você e se permite compreender os mecanismos pelos quais ela se manifesta por meio das suas ações, pouco a pouco a compreensão a respeito disso vai crescendo, até que a maldade perde a força e você deixa de atuar nela. Compreensão é luz e a luz imediatamente dissolve a sombra. Vou ler de novo. Compreensão é luz
e a luz imediatamente dissolve a sombra. Maravilhoso. É parte da nobre missão da alma iluminar, compreender e transformar os aspectos sombrios da humanidade, através da purificação e transformação da personalidade. Esse é o motivo pelo qual o maior foco do meu trabalho tem sido no processo de transformação pessoal, porque ao iluminar a sombra que o habita, você ilumina também a sombra coletiva. A cada ponto de luz que é aceso dentro de você, o planeta fica mais iluminado. Quando transforma o orgulho que há em você em humildade, o mundo se torna mais humilde. Quando transforma o medo que existe em você em confiança, o mundo se torna mais confiante. O mesmo acontece com todas as matrizes do eu inferior. Com isso, estou dizendo que a cura planetária depende da cura de cada um de nós. Como mencionei anteriormente, o Seva é uma prática de purificação do ego. E muitas vezes o processo de purificação se torna bastante difícil. É como uma máquina de lavar que entra no modo de centrifugação e a lavagem dos karmas se torna extremamente intensa. É nesse momento que a tentação de parar tudo e sair correndo é grande. Isso ocorre porque essa purificação envolve revisitar situações traumáticas, reviver sentimentos negativos e dores profundas. Essa lavagem kármica envolve um certo sofrimento, porque toda a dor que foi amortecida e guardada durante muito tempo vem à tona nesse momento. E você revive não somente a sua dor, que é produto da sua história pessoal, mas também a dor que é produto do karma coletivo. O sofrimento coletivo passa pelo seu corpo para ser transmutado, e à medida que se entrega a esse processo, o seu próprio sofrimento também é transmutado. Portanto, o Karma Yogi é um curador que, ao colocar-se a serviço, transmuta o sofrimento em alegria. Costumo dizer que todo Karma Yogi toma veneno, porque o seu trabalho é justamente transformar o veneno em néctar. E quando falo de veneno, estou me referindo à maldade que se manifesta como crueldade. É através dela que as forças contrárias ao amor atuam no nosso sistema, tanto individual como coletivamente. A crueldade é feita de medo e de ódio, e nela está contida a dor. Então você se torna um curador quando está pronto para abrir mão da sua própria crueldade, das suas próprias doenças. Isso significa que você precisa estar disposto a se curar, porque se ainda não purificou pelo menos um tanto das suas próprias dores, você acaba se identificando com a dor do outro e não consegue liberá-la. Quando isso acontece, a dor se instala no seu sistema e você fica doente. Mas estando suficientemente maduro para não se identificar com a dor que atravessa o seu sistema, você se torna um verdadeiro instrumento de cura. Você inspira sofrimento e expira alegria. Mas isso não é algo que se aprende nos livros. Trata-se de um aprendizado que acontece através da prática. Você aprende a trabalhar pelo outro na medida em que se dispõe a servir. Você pode estar limpando o chão para o outro, varrendo o chão para o outro, mas esse é somente o aspecto externo, o aspecto material da sua ação. No mais profundo, você está varrendo karmas. Qualquer ação desinteressada feita com a consciência do propósito tem esse poder de cura. Não há prática mais poderosa e valiosa do que servir. Portanto, sirva a todos e ame a todos. Trabalhe para que todos sejam felizes, para que todos sejam ditosos, para que todos estejam em paz. É muito limitado querer tudo isso somente para si. Amém. É isso, galera. Esse vídeo ficou um pouquinho grande, né? Esse capítulo é um pouquinho grande. O próximo capítulo é o 6, ele vai falar da transcendência. Mas esse 5 aqui foi bem interessante e emocionante, né? Eu achei. Bom, se você gostou do conteúdo, peço que você curta o vídeo, compartilhe com quem você acha que vai se interessar também. E se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva para ficar atento aqui aos demais conteúdos que a gente vai trazer, tá bom? Muito obrigada pela sua atenção. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.